Tudo começa logo depois de uma discussão entre a Paz e a Roselena, e agora a Paz indo embora, a Roselena diz a Besourão que acompanha a Paz e se assegure que de fato ela foi embora dessa casa, e a Besourão, gostando de uma confusão da molesta, ela diz que sim, que fará isso com todo prazer. Já o Patrício lhe pergunta a Roselena o que a Dona Paz queria com ela, e a Roselena diz que ela só veio ali reclamar com ela sobre o divórcio do Rodrigo e a Luciana e que não entende porque ela veio ali na casa dela reclamar com ela. O Patrício diz que sem dúvida foi pelos maus tratos que ela deu à filha dela, a Luciana. A Roselena confirma que sim, que a mãe da Luciana veio ali na casa dela reclamar com ela sobre os seus supostos maus tratos com a filha dela e que falou também outras besteiras, mas que tudo bem, que já passou, que essa mulher já se foi e que ela, a Roselena, está bem tranquila e que isso é o que importa. O Patrício fala que ama ela muito, mas que não pode ser ingênuo e que sabe muito bem que ela é culpada pelo divórcio do Rodrigo e que isso deixa ele muito decepcionado. Depois o Patrício vai embora e a Constança entra na conversa e ela, sabendo de muita coisa, ela pergunta a Roselena se é verdade que a visita da Paz lhe deixa assim bem tranquila. A Roselena diz que sim, que é verdade e que uma mulher como a Paz nunca será uma ameaça para ela e que ela veja a posição dela e veja a posição da Paz. E a Constança diz que fica muito desconcertada com os comportamentos dela. A Roselena, quando ia ser questionada, ela diz para que a Constança pare e que não lhe questione tanto, mas que se ela quiser, elas podem conversar mais à noite. E a Constança diz que na verdade não sabe que hora vai voltar porque ela vai sair com o Oscar. A Roselena diz que então assim elas podem conversar quando ela voltar e vai saindo, e a Constança novamente lhe questiona e a Roselena volta e diz que ela não é mais um adolescente e que ela, a Constança, não é sua mãe, e vai saindo novamente e a Constança mais uma vez tenta conversar com ela, mas dessa vez não vai funcionar porque a Roselena vai embora e não lhe dá mais atenção, deixando assim a Constança bem pensativa. Logo depois, já com o Rodrigo que está ali esperando pela Luciana, e quando ela vem, chega decidida a entregar a caixinha com tudo a ele, e ele fica ofendido e diz que está ali para conversar, para tentar resolver e consertar as coisas entre eles dois, e reclama que no caso dela, ela faz essa desfeita recebendo ele assim e entregando tudo que ele deu a ela com tanto amor. A Luciana diz que sim e que também vai devolver o dinheiro que ele emprestou para elas. O Rodrigo rejeita e diz que elas não devem nada a ele e que esse dinheiro não foi para ela e sim para a mãe dela. A Luciana realmente está decidida e responde que nem ela nem a mãe dela quer o dinheiro dele, e ela ainda diz que elas nunca aceitam nenhum centavo de ninguém que elas mesmas não tenham trabalhado para ter. E enquanto eles ficam aí discutindo, a cena muda e vai para a Roselena, que vai até onde está o padre e diz que é muito bom que encontrou ele ali, e o padre recebe ela e já vai perguntando meio desconfiado em que pode ajudar ela dessa vez. A Roselena diz que as coisas enfim estão tomando novos rumos e que a paz, a tranquilidade está voltando novamente para sua família. O padre diz que não, que ela está errada porque ela mesma sabe que isso nunca irá acontecer até que ela faça o que ela tem que fazer. A Roselena diz que a mãe da Luciana veio até ela falar com ela e que tomou uma decisão que de fato é melhor que ela leve a Luciana de volta com ela para sua cidade. O padre diz que não, que o fato da Luciana, mesmo ela indo embora, isso não quer dizer que as coisas vão ser solucionadas e que ela sabe muito bem disso. A Roselena, se sentindo pressionada, ela responde que entende ele, mas que não quer ficar ali tomando o tempo dele, porque sabe que ele é uma pessoa muito ocupada e que não quer tirar o foco dele das obrigações dele. Então ela vai até o padre, beija a mão dele, pede licença e dá voado. Já o padre fica indignado com toda essa situação que está acontecendo. Já lá na casa da Roselena, a Besourão da Brígida, ela diz a Matilde que lhe surpreendeu muito a Roselena receber esse tipo de gente ali na sua casa. A Besourão está se referindo à mãe da Luciana e ela ainda diz que a Roselena levou ela para o escritório como se fosse uma grande senhora de respeito.
A Matilde, por sua vez, não aguenta ficar ouvindo a Besourão falando ali e diz que se ela não sabe de nada, então é melhor que ela se cale. A Besourão diz quem eu não sei e diz que só para que ela saiba, ela sabe muito mais do que ela possa imaginar e que a posição dela ali naquela casa lhe propõe saber de tudo, de cada movimento que acontece naquela casa e que ela sabe muitos e muitos segredos dessa família, muito mais do que ela pensa. E diz que só fala isso para que ela entenda. Depois a Besourão vai embora e deixa a Matilde agora sim sossegada. Em seguida, a cena volta para Luciana e o Rodrigo, que ainda estão discutindo ali, e o Rodrigo diz a Luciana que está disposto para que eles com calma conversem e se declarem um para o outro o que eles realmente pensam de verdade e que se declarem tudo o que eles sentem falando isso um para o outro. A Luciana então diz que esperava muito dele, que até colocou a vida dela nas mãos dele e que deu a ele o seu coração e pergunta agora para que ela fez isso. O Rodrigo, meio aflito, ele questiona e pergunta se ela não tem nada de bom para dizer sobre eles dois, aponta para a caixa e pergunta se todas aquelas lembranças ali, recordações, se ali não sobra nada de bom. Luciana friamente, ela diz que não, que agora mais não, e diz que é por isso que ela quer que ele leve tudo isso ali, porque não quer mais voltar a vê-lo. O Rodrigo diz que de fato ele não deveria ter vindo ali buscar ela, porque tá bem claro que acabou tudo entre eles dois. A Luciana se acabando por dentro ali, mas querendo dar uma de forte, ela apenas responde que sim, que tudo entre eles dois acabou. O Rodrigo, por sua vez, até ameaça ir embora, mas volta e diz que vai se ir embora, mas que vai amando ela até mais de que sua própria vida, mas que se ela não quer mais ele ao lado dela, então ele não pode fazer mais nada. Então ele dá a Luciana o seu último adeus e vai embora. A Luciana apenas respira fundo e diz adeus, Rodrigo. Nesse momento chega a Paz e dá de cara com o Rodrigo e o Rodrigo apenas dá boa tarde indo embora e a Luciana vê a mãe chegar, enxuga as lágrimas e pergunta onde que ela estava. A Paz se aproxima da Luciana, respira fundo e diz que foi ver a senhora Roselena Torres Landa. A Luciana fica em choque e pergunta como assim? E a Paz responde, sim Luciana, eu fui ver a mulher que tanto te machucou. Em outra cena, o Max liga para Vicky e diz que quer lhe ver e ela pede que seja no dia seguinte, mas o Max dá uma ordem nela e diz que não, que quer ver ela ainda essa noite e a Vicky pergunta como essa noite e o que ela vai dizer ao papai dela que vai ter que sair uma hora dessa. O Max diz que isso é um problema dela e não dele e diz que quer ver ela em uma hora e simplesmente ele desliga o telefone na cara da Vicky ao mesmo tempo que o Aldo chega e diz que está ali para receber dele as instruções. Ao entrar, o Aldo já vai falando que acredita que ele vai mandar ele supervisionar Inferno e diz que ele não sabe o quanto que ele vai ter um crescimento e diz ao Max que tem um monte de ideias boas e algumas mudanças. O Max pergunta se ele já parou de fantasiar ali e o Aldo pergunta como assim fantasiar? O Max, que não está de bom humor, ele grita com o Aldo e diz que ele é quem vai dizer o que ele vai fazer e que ele é quem vai destinar as suas obrigações. O Max diz que ele queria trabalhar com ele, então a primeira ordem é para que ele lhe obedeça. O Aldo, meio triste, ele diz que está bem e o Max diz a ele que a essa noite ele vai ter que levar ele a um compromisso que ele tem e o Aldo diz que tudo bem, que seja como ele quiser. O Max acena com a mão para que o Aldo dispare que ele já pode ir embora e mais à frente, enquanto o Max está curtindo a Vicky ali, a Roselena está em casa dando o estilingue dela ali e diz a Matilde que a partir dessa noite todos agora vão jantar juntos e a Matilde diz que sim. A Roselena diz que agora está proibido que os filhos dela comam em seus quartos e diz que a disciplina familiar está de volta e que espera que todos eles se comportem bem. A Besourão se mete na conversa e puxando o saco da Roselena ali, ela diz que parabeniza ela e diz que assim terá que ser sempre e que é muito bonito ver ali todos reunidos como uma família e depois ela começa a jogar lenha na fogueira e diz a Roselena que em outro dia a Luciana ocupou o lugar dela da Roselena ali na mesa.
A Roselena fica chocada, como se isso fosse grande coisa, e pergunta o que é que ela está dizendo, e a Besourão continua ali agitando tudo e diz que está dizendo que a Luciana ocupou o lugar dela na mesa, e a Roselena pergunta por que foi que eles permitiram que a Luciana fizesse isso. O Patrício responde que a Luciana não tinha a menor intenção de se sentar no lugar dela, e depois ele dá uma bronca na Besourão e diz que se ela quiser contar as coisas, que pelo menos ela conte como de fato aconteceu. Já a Jana, ela diz que a Luciana só se sentou no lugar dela porque foi o papai dela quem pediu isso, e que a Luciana nem queria, mas foi o papai dela quem insistiu. A Roselena pergunta como que o Max pôde se atrever a fazer isso, e o Patrício diz que de toda forma nesse tempo aí a Luciana era uma senhora Torres Landa, deixando assim a Roselena revoltada.